Olá, boa tarde. E o tema de hoje é Região Norte. E a nossa aula de Geografia está começando. E a gente começa aqui falando dos aspectos físicos da região Norte. A paisagem da região Norte revela um espaço físico marcado pela presença da floresta amazônica. Amazônia e região Norte são sinônimos? Com uma superfície de 3.853.327 km², a região Norte, definida pelo IBGE, corresponde a quase metade do território brasileiro. Então, a região Norte, ela corresponde quase metade. A região Norte é quase metade do território brasileiro. A região Norte e a Amazônia têm áreas de abrangência diferentes. Os estados do Amazonas, Amapá, Acre, Tocantins, Rondônia, Roraima e Pará formam a região Norte. Já a Amazônia ultrapassa os limites desses estados e até as fronteiras nacionais. Isso ocorre porque o termo Amazônia designa uma imensa região natural da América do Sul, coberta predominantemente pela floresta amazônica, também conhecida como Pan-Amazônia ou Amazônia Internacional. A outra delimitação da Amazônia foi criada pelo governo brasileiro para promover políticas de desenvolvimento da região. Trata-se da Amazônia Legal. Vamos lá, eu vou explicar para vocês, tem um quadro aqui que eu não vou mostrar, mas eu vou explicar para vocês que esse quadro é o quadro da região Norte. Temos a unidade da federação, temos a sigla de cada estado e a área por quilômetros quadrados. Na unidade da federação, a gente tem Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará, Amapá, Tocantins. A unidade da federação são os estados que compõem a região norte do Brasil. São os estados que abrangem a região norte do Brasil. Sigla. A sigla de Rondônia é RO, sigla do Acre, AC, sigla do Amazonas, AM, sigla do Roraima, RR, sigla do Pará, PA, sigla do Amapá, AP, sigla do Tocantins, TO. A área por quilômetros quadrados do Rondônia é 237.576. Do Acre, 152.581. Do Amazonas, 1.570.746. Roraima, 224.299. Pará, 1.247.690. Amapá, 142.815. Tocantins, 277.621. Tá, pessoal? Então você percebe que o Amazonas é o único que tem a maior, de todos os estados da região norte, o único que tem a maior área por quilômetros quadrados é o Amazonas, com 1.570.746. Tem o Pará, mas o Pará ele tem 1.247. Já o Amazonas, 1.570. Então, o Amazonas é o que tem maior área territorial do Brasil.
tá? Porque do Brasil, não só da região norte como do Brasil, o Amazonas é o único que tem a maior área por quilômetros quadrados no território brasileiro. A floresta amazônica. A paisagem da região norte é marcada pela presença da floresta amazônica, ainda bastante preservada, apesar da acelerada devastação ocorrida nas últimas décadas. A floresta abriga grande variedade de espécies vegetais e animais. Por que a paisagem da região norte é marcada pela presença da floresta amazônica? Porque é pelo tamanho da floresta amazônica, que a floresta amazônica é imensa, é enorme. Tá, pessoal? Matas de inundação e matas de terra firme. A floresta amazônica é uma floresta pluvial que se desenvolve em ambientes muito úmidos e com temperaturas elevadas. Nela encontramos matas de inundação e matas de terra firme. As matas de inundação, localizadas em áreas sujeitas a inundações, dividem-se em matas de igapó e matas de várzea. As matas de igapó situam-se junto aos rios. Ela está junto aos rios, em áreas constantemente alagadas. Nelas há plantas aquáticas como a Vitória régia, além de cipós, trepadeiras, arbustos e árvores de até 20 metros de altura. Isso é o que abrange, que compõe. Essas são as características das matas de igapó. Já as matas de várzea encontram-se em solos alagados. Apenas em períodos de cheias dos rios. Nelas são comuns árvores de grande porte como o cacaueiro e a seringueira. A maior parte da floresta amazônica é composta de matas de terra firme, localizadas nas áreas de altitudes mais elevadas da região e, por isso, livres das inundações dos rios. As árvores são bastante altas e a junção de suas copas dificulta a entrada da luz do sol, tornando o ambiente escuro e úmido. A castanheira, o cedro, a sumaúma são espécies encontradas nas matas de terra firme. Eu vou mostrar para vocês a foto do trecho da floresta amazônica nos arredores de Manaus, Amazonas, foto de 2002. Observe. E eu vou mostrar também para vocês a imagem. A Vitória régia é considerada uma das plantas aquáticas mais belas e exuberantes do mundo. Belém, Pará, foto de 2000. Observe. A importância da floresta amazônica. A exuberância da floresta amazônica leva muitas pessoas à conclusão de que os solos amazônicos são bastante férteis, pois as árvores altas e de copas largas necessitam de muitos nutrientes para se desenvolver. Na verdade, porém, os solos amazônicos são bastante pobres em nutrientes. Como a floresta é muito densa, forma-se sobre o solo
uma camada de folhas, galhos e troncos que se decompõem, formando os nutrientes necessários para a manutenção da floresta. A região amazônica também possui insolação intensa por estar próxima ao Equador, umidade permanente, graças à ocorrência frequente de massas de ar úmidas e baixa amplitude térmica, isto é, a diferença entre a mínima e a máxima temperatura é muito pequena. Essas condições climáticas garantem uma taxa de fotossíntese elevada, o que também contribui para o desenvolvimento da floresta e sua exuberância. Essas características permitem afirmar que a floresta tem importante papel nos processos naturais que ocorrem na região amazônica. Ela contém grande biodiversidade, oferece proteção aos solos e participa da regulação do clima. Sua destruição, como veremos no tema 3 da nossa aula, gera graves consequências sociais e ambientais para toda a região. A bacia amazônica. Além da floresta, outra característica marcante da região norte é a presença da mais extensa e volumosa bacia hidrográfica do mundo. Qual é a bacia que nós estamos se referindo? A bacia do Rio Amazonas, que é a mais extensa e volumosa bacia hidrográfica do mundo. A bacia mais extensa e volumosa do mundo é a bacia do Rio Amazonas. O relevo. A bacia amazônica é caracterizada por baixas altitudes, até 200 metros. A extensa área de captação de águas pluviais que forma a bacia amazônica é um dos fatores que explicam o grande volume de águas que chega ao Rio Amazonas. Cerca de 20% de toda a água doce do planeta circula nessa região. Então, do planeta, a única região que circula água doce do planeta, 20%, é a região Amazonas. O clima é outro fator responsável pelo elevado volume de águas que circula na bacia amazônica. São as condições climáticas. Nessa região, predomina o clima equatorial úmido, caracterizado por médias de temperatura elevada, que chegam a ultrapassar 27 graus. Além disso, a amplitude térmica diária anual é baixa, não havendo, portanto, variação significativa de temperatura ao longo das estações do ano. Elevados índices de pluviosidade, isto é, grande quantidade de chuvas. Os índices da região são os mais altos do país, chegando a superar 2.500 milímetros anuais. O aproveitamento dos rios. A vida da população local do Amazonas está intimamente ligada aos rios, usados para abastecimento, agricultura, pesca e transporte de pessoas e mercadorias. A extensão da bacia amazônica, a falta de desníveis extremos de terreno, a floresta densa e o volume abundante de chuvas são alguns dos motivos que fazem da navegação o principal meio de transporte local. Vamos agora para o tema 2 da nossa aula. Ocupação e exploração da região norte. Grande parte da ocupação da região norte se deu de forma predatória, com a devastação da floresta e o desrespeito às comunidades tradicionais da região. Primeiras atividades econômicas da região norte. Diversos grupos indígenas habitavam as terras que hoje correspondem à região norte do Brasil. Quando os colonizadores portugueses iniciaram a ocupação,
e a exploração econômica desse território. Os rios constituíram vias de circulação que viabilizaram a expansão exploratória. Até o ano de 1800, essa expansão teve como principais motivações a busca das chamadas drogas do sertão, cravo, canela, baunilha, pimenta, cacau, entre outras, e a captura de indígenas para a evangelização e escravização. Além disso, havia a preocupação dos colonizadores portugueses em conquistar e proteger essas terras. Nos séculos XVI e XVIII, nos séculos XVI e XVII, vários fortes foram erguidos na região com esse fim. No final do século XIX e início do século XX, o extrativismo da região norte atraiu muitos migrantes, principalmente nordestinos, o que aumentou o índice de ocupações. Nesse período, a borracha natural produzida do látex, extraído das seringueiras, e o café, cultivado no Sudeste, eram os produtos mais exportados pelo Brasil. A partir da década de 1920, porém, perdendo o mercado para os países asiáticos que começaram a produzir o látex, a economia da região norte entrou em declínio. A integração da Amazônia. Na década de 1950, o governo brasileiro começou a tomar algumas medidas para integrar a Amazônia ao restante do país e, assim, impedir sua internacionalização, isto é, a exploração econômica estrangeira. Havia, porém, um problema: como levar as pessoas que trabalhariam nos projetos de ocupação e desenvolvimento da região se não havia estradas? A solução na época pareceu muito simples: bastava construí-las. A Belém-Brasília BR-153 e a Cuiabá-Porto Velho BR-364 destacam-se entre as estradas construídas naquele período, ao longo das quais foram surgindo vilarejos e novas cidades. Nas décadas seguintes, com o lema integrar para não entregar, os governos militares do Brasil ampliaram ainda mais as ações de ocupação na Amazônia, abrindo mais estradas. Eu vou mostrar para vocês agora caminhões com dificuldade para transitar por trecho da rodovia BR-163 Santarém-Cuiabá, no Pará, devido às péssimas condições. Foto tirada em 2006. Observe bem a imagem. Ocupar a terra sem homens. As ações de ocupação da Amazônia criavam oportunidades para aqueles que haviam ficado impossibilitados de trabalhar na terra por causa da manutenção dos grandes latifúndios e da seca no Nordeste e da concentração de terras voltadas para a produção de soja no Sul. Essa estratégia baseava-se em outro lema, característico do período iniciado na década de 50 e enfatizado nos governos militares: levar os homens sem terra para a terra sem homens. Dessa forma, buscava-se aliviar as tensões que acirravam os conflitos no meio rural, principalmente nas regiões Nordeste e Sul. Obras e projetos de desenvolvimento. Em 1953, para promover a ocupação da região, o governo federal criou a Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia, SPVA. Eu não sei se eu falei certo, tá? Se eu falei errado, vocês me corrijam depois. SPVA, mais tarde substituída pela Superintendência para o Desenvolvimento da Amazônia, Sudã. Além da abertura de estradas e do afastamento das já existentes,
Outras obras de infraestrutura foram realizadas com o intuito de incentivar e viabilizar a instalação de empresas agropecuárias e industriais, como hidrelétricas e portos. Os programas de colonização, que incluíam o assentamento de famílias de trabalhadores rurais, estimularam a produção agrícola e pecuária. A atividade industrial foi bastante incentivada pela criação da Zona Franca de Manaus. Grande parte dessas obras e projetos realizados na Amazônia contou com a participação de grupos estrangeiros interessados em explorar os abundantes recursos da região. Dessa forma, as iniciativas do governo brasileiro acabaram favorecendo a temida internacionalização. Eu vou mostrar agora, nesse exato momento, a foto da hidrelétrica de Tucuruí, no município de mesmo nome, PA, Pará. Em 2002, para a construção da usina, muitos povoados de seu entorno foram inundados. Viu aí, pessoal? O extrativismo mineral. Os projetos para extração de minérios, sem dúvida, foram os que mais atraíram investimentos estrangeiros para a região norte. Afinal, os países investidores eram os principais interessados na compra da matéria-prima extraída. A região norte abriga algumas das maiores reservas minerais do planeta. Entre as reservas minerais da região norte, destacam-se as de ferro. As principais reservas concentram-se na Serra dos Carajás, no estado do Pará. O minério é extraído pela Companhia Vale do Rio Doce, exportado principalmente para o Japão. Manganês. Misturado ao minério de ferro, produz ligas metálicas bastante resistentes. O manganês também é encontrado na Serra dos Carajás. Havia ainda grandes reservas na Serra do Navio, no Amapá, mas o potencial dessas jazidas se esgotou com a exploração. Bauxita. Dela se extrai a alumina, com a qual se produz o alumínio de largo uso industrial. A concentração da bauxita na região norte localiza-se na Serra de Oriximiná. Oriximiná. Porque tem acento no A, então é Oriximiná. Serra de Oriximiná, Vale do Rio Trombetas, no estado do Pará. Cassiterita. As principais jazidas de cassiterita, com a qual se produz o estanho, ficam no estado de Rondônia. Também há reservas nos estados do Amazonas e do Pará. E, por fim, o ouro. A Serra Pelada, no Pará, já abrigou enormes jazidas de ouro, atraindo garimpeiros de todos os cantos do país. Atualmente, a serra encontra-se sob o controle da Companhia Vale do Rio Doce. Então você percebe que a região norte, ela possui as riquezas do Brasil, né? Várias riquezas, né? O minério é uma riqueza, entre outros. A expansão urbana. Na região norte, assim como em toda a Amazônia Legal, houve grande expansão da ocupação decorrente dos projetos de exploração econômica, como já estudamos. Porém, muitas famílias que não tiveram suas necessidades atendidas por esses projetos de colonização, assim como aqueles que não conseguiram se manter nas áreas rurais, migraram para as cidades da região.
Houve então, nas últimas décadas, um significativo aumento das áreas urbanas e da população nas cidades. Segundo o censo de 2000, cerca de 70% dos 12.900.704 habitantes da região norte vivem nas cidades. Como você pode verificar na tabela que eu vou explicar agora, a seguir, em todos os estados da região, a população urbana é superior à rural. Essa concentração se dá principalmente nas capitais. Então, observe bem, preste bem atenção na explicação da tabela, tá? Que eu vou explicar a tabela para você se entender. Temos a tabela da região norte, população urbana e população rural. Temos os estados da região norte, população total, população urbana e população rural da região norte, de cada estado. Vamos lá. Temos os estados Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará, Amapá, Tocantins. População total da Rondônia: 1.379.787. Do Acre, 557.526. Amazonas, 2.812.557. Roraima, 324.397. Pará, 6.192.307. Amapá, com 477.032. Tocantins, 1.157.098. O total, a população total do Amazonas, a população total da região norte, é 12.900.704. População urbana do Rondônia, 884.523. Acre, 370.267. Amazonas, com 2.107.222. Roraima, 247.016. Pará, 4.120.693. O Amapá, 424.683. Tocantins, 859.961. O total da população urbana da região norte é 9.014.365. População rural de Rondônia, 495.264. Acre, 187.257. O Amazonas, 705.335. Roraima, 77.381. Pará, 2.071.614. Amapá, 52.349. Tocantins, 297.137. O total da população rural da região norte é 3.886.339. As metrópoles da região norte, Belém e Manaus. As duas cidades mais populosas da região são Belém e Manaus, classificadas pelo IBGE como metrópoles, cidade principal. Porto Velho é considerada uma capital regional. Todas essas cidades têm uma importante centralidade, fazendo que pessoas de outros municípios e até de outros estados da região se dirijam para lá, em busca de produtos ou serviços que não encontram no lugar.
que não encontram no lugar onde vivem. Eu vou mostrar para vocês a foto do Teatro Amazonas e arredores no município de Manaus, Amazonas, em 2002. Manaus é a cidade com o maior número de habitantes da região norte. Observe bem a imagem. Vamos agora para o tema 3 da nossa aula, devastação na Amazônia legal. Apesar das denúncias e da constante divulgação, a destruição da floresta amazônica continua. Os efeitos do desmatamento. Os solos amazônicos são pobres em nutrientes. Há extensas áreas impróprias para a prática agrícola. Além disso, a derrubada das árvores para a implantação de campos agrícolas e para o pasto dos animais impulsiona a degradação dos solos, pois eles ficam expostos à ação da erosão pela água da chuva. As espécies animais e vegetais da Amazônia, já conhecidas, correspondem a cerca de 11% do total mundial. Como a maior parte das espécies ainda não foi estudada, esse valor pode ser ainda maior. No entanto, o desmatamento leva à destruição do habitat dessas espécies, podendo extingui-las antes mesmo de serem conhecidas ou estudadas. Vamos agora para a devastação da floresta. Há muitos anos, a devastação da floresta amazônica vem sendo denunciada e divulgada pela imprensa por órgãos nacionais e internacionais. Segundo previsões de especialistas, se o desmatamento continuar no mesmo ritmo dos últimos anos, mais da metade da floresta amazônica deixará de existir num prazo de 50 a 100 anos. Entre as principais causas da devastação da floresta, podemos citar a extração de madeira e a implantação de áreas de agropecuária. Eu vou mostrar para vocês a imagem. Erosão da floresta amazônica. Presidente Figueiredo, Amazonas, em 2001. Extração de madeira. A extração de madeira, feita principalmente por grandes empresas madeireiras, nacionais e estrangeiras, é uma das atividades econômicas mais predatórias da região norte. Madeiras nobres como o mogno, a imbuía, a peroba, cerejeira, em boa parte são exportadas. Para atuar na exploração da madeira da floresta, as madeireiras precisam da licença do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis IBAMA. Muitas delas, porém, atuam na clandestinidade, isto é, fora da lei. Por essa razão, não se preocupam em preservar as árvores cujo corte é proibido ou em fazer o reflorestamento. Essa prática tem levado várias espécies à extinção.
Agora a gente vai falar das queimadas. Grande parte da devastação ocorrida na floresta é causada pela queimada, que constitui uma técnica barata de limpeza do terreno para a implantação da agropecuária, principalmente. Eu vou mostrar para vocês a imagem do espécies de grande valor comercial como o mogno. Essa foto foi tirada em 2002. Estão ameaçadas de desaparecer. Pará. Essa foto é do Pará. Focaliza. E vou mostrar a imagem do... Além do desmatamento, as queimadas liberam gases, entre os quais o gás carbônico, contribuindo para o aumento do efeito estufa e da temperatura da terra. Área preparada para a lavoura, localizada próxima às margens do Rio Negro, Amazonas. Foto tirada no ano de 2002. Observe a imagem. Viu aí, pessoal? Animais ameaçados de extinção. Bom, inúmeras espécies de peixes habitam os rios amazônicos. Muitos são usados na alimentação da população. Tucunaré, tambaqui, pacu, pirarucu, dourado, etc. O peixe-boi também é encontrado nos rios e lagos da região norte, principalmente no estado do Amazonas. Na floresta, entre outras espécies de animais, há ainda o jabuti, a onça, o jaguar, as ariranhas, além de diversos tipos de tartarugas amazônicas. O extrativismo animal, em especial a pesca, é uma importante atividade econômica praticada na região. Ela garante a subsistência de grande parcela da população, principalmente mais carente. Nos últimos anos, porém, o extrativismo predatório vem se intensificando no local. Extração de madeiras, caça e pesca são realizadas de maneira desenfreada, geralmente com vistas à comercialização dos produtos obtidos. Isso levou o governo a tomar medidas de controle da atividade como forma de garantir a preservação das espécies ameaçadas de extinção. Vamos agora para o tema 4 da nossa aula, para encerrar: desenvolvimento sustentável. A preocupação com o ambiente e com a preservação da floresta deve levar em conta a relação das comunidades tradicionais com a natureza. Produzir, consumir. Novas técnicas e equipamentos usados nas indústrias possibilitaram um grande aumento da produção. Entretanto, para as indústrias continuarem fabricando produtos, as pessoas têm de comprá-los. É aí que entra em cena uma peça-chave do processo de produção e consumo de bens: a publicidade. Vender o produto para que o consumidor possa comprar o produto desejado. Com ela, fecha-se o ciclo: indústria produzindo e querendo vender, e consumidores, convencidos pelas propagandas de que necessitam dos produtos, desejando comprar. Para a fabricação de tantos produtos, é necessário recorrer a uma grande variedade de recursos naturais. Tais recursos são usados tanto na composição do produto
por exemplo, aço e alumínio, quanto na geração da energia necessária à produção industrial, o caso do petróleo. Assim, além da grande utilização de recursos naturais, a fabricação desenfreada e o consumo excessivo de bens, sem uma preocupação ambiental, causam inúmeros problemas, como a poluição do ar e das águas. Eu vou mostrar agora a imagem para vocês do containers armazenam produtos que serão comercializados na Zona Franca de Manaus. Acima, Porto de Manaus, no Amazonas 2008. E ao lado, que é a figura ao lado que eu vou mostrar, é as lojas em rua da Zona Franca Amazonas, foto de 2001. Observem as imagens. O desenvolvimento sustentável ou sustentabilidade baseia-se no crescimento econômico e social de gerações atuais, sem comprometer o atendimento das necessidades das gerações futuras. Isso porque prevê um uso racional dos recursos, visando tanto a preservação desses recursos como a redução dos danos ambientais ao mínimo possível. Em outras palavras, propõe o uso adequado dos recursos naturais sem desperdiçá-los ou degradar o ambiente para que as gerações futuras também possam se beneficiar deles. Esse uso adequado, todavia, requer mudanças de atitude, tanto das pessoas quanto dos governos e das empresas. Várias comunidades e empresas da região norte atuam na exploração de recursos da floresta e de forma sustentada. Elas praticam o extrativismo econômico do látex, da castanha do Pará, do dendê, do açaí, da madeira, entre outros, sem provocar a degradação ambiental. Dessa maneira, geram renda para seus habitantes, assegurando melhoria na qualidade de vida, ao mesmo tempo que promovem a conservação da floresta. As comunidades tradicionais. Parte da população da região norte que vive em áreas rurais compõe as chamadas comunidades tradicionais, formadas pelos habitantes mais antigos da região, também denominados povos da floresta, seringueiros, castanheiros, ribeirinhos, indígenas, quilombolas, entre outros, são assim designados por viverem na floresta e subsistirem com os recursos dela, praticando extrativismo e agricultura de subsistência. Com a crescente preocupação ambiental ocorrida nas últimas décadas, a experiência e o crescimento e o conhecimento das comunidades tradicionais vêm sendo cada vez mais valorizados. A urgência e a pressão internacional para preservar a Amazônia acabam por tornar necessário reconhecer e valorizar o modo de vida dos povos que vivem na floresta como uma forma viável de praticar o desenvolvimento sustentável na região norte e na Amazônia como um todo. Comunidades indígenas. Na região norte, um grande número de grupos indígenas já praticava atividades sustentáveis na floresta muito antes da expressão desenvolvimento sustentável. Então,
Na região norte, um grande número de indígenas já praticava atividades sustentáveis na floresta muito antes de ser conhecida a expressão desenvolvimento sustentável. Do total da população indígena do Brasil, cerca de 60% vive na Amazônia Legal. Lá estão localizadas 98,61% das terras indígenas do país, distribuídas em 405 áreas, cobrindo 103.483.167 hectares. A maioria dos grupos indígenas do Brasil que vivem na região norte vem mantendo contato há muitos anos com povos não indígenas. Esse contato, porém, em geral, é conflituoso, pois resulta da invasão das terras indígenas por fazendeiros, garimpeiros e pelas atividades de mineradoras e madeireiras. Muitas vezes o conflito tem como causa a construção pelo próprio governo de rodovias e usinas hidrelétricas nas terras dos indígenas, embora seus direitos sejam garantidos pela Constituição Federal. FUNAI e CIMI. Alguns órgãos atuam nas questões de interesse dos indígenas, entre eles destacam-se a Fundação Nacional do Índio, FUNAI, órgão governamental que estabelece e executa a política indigenista no Brasil, cumprindo o que determina a Constituição Federal, e o Conselho Indigenista Missionário, CIMI, organismo vinculado à Conferência Nacional dos Bispos no Brasil, CNBB, que procura fortalecer a autonomia dos povos indígenas na construção de projetos que garantam o direito à diversidade cultural. A palavra seringalista, que vai falar no próximo texto, é o dono de seringal, aquele que emprega seringueiros ou aluga parte de sua propriedade a eles. Para encerrar, eu vou falar da extração. Para encerrar a aula de hoje, eu vou falar das reservas extrativistas. A partir de 1989, o governo federal delimitou na região norte as terras que podem ser utilizadas por castanheiros e seringueiros para seu sustento e o de sua família. São as reservas extrativistas. As terras das reservas extrativistas pertencem à União, isto é, os castanheiros e seringueiros podem usufruí-las para sua subsistência e a de sua família, mas não podem transferir sua posse ou destruí-las. As reservas extrativistas nasceram na luta das comunidades tradicionais do Acre, que as reivindicaram junto aos governos. De fato, foi um verdadeiro combate no qual muitos perderam a vida, entre eles Chico Mendes, um líder mundialmente conhecido, assassinado em 1988 pelo filho de um seringalista da região, que não concordava com a organização de seringueiros em defesa da floresta para seu próprio sustento. A criação das reservas demonstrou que o extrativismo como atividade econômica, por exemplo, na extração do látex ou na coleta de açaí, pode ser praticado de modo sustentável sem que a floresta seja destruída. Como o número de reservas extrativistas é reduzido, muitos seringueiros ainda têm de alugar uma parte de um seringal e pagar ao proprietário com a venda da produção obtida ou com o próprio látex. Muitas vezes o seringueiro troca o látex por produtos alimentícios, roupas, calçados, entre outros.
e outros itens fornecidos pelo proprietário do seringal a preços muito altos. Eu vou mostrar a foto dos dois momentos da coleta do açaí. Ao lado, Menino Ribeirinho carrega cacho da fruta na reserva extrativista do Cajari, Amapá 2003. Abaixo, cestas com açaí colhido em Iguarapé Mirim, Pará, foto de 2008. Observe as imagens. E eu vou mostrar agora também a foto do seringueiro Chico Mendes, em 1988. Vejam a foto desse homem. E acabou a nossa aula de geografia. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Se você gostou da nossa aula de hoje, já deixa seu like. O canal do Franklin Braga Ultramário fica por aqui e até amanhã. Tchau, pessoal. Muito obrigado pela sua companhia. Um beijo e tchau. Até amanhã.